Olá, irmãos. Nesse mês da Reforma Protestante, começamos falando e pensando um pouco sobre os princípios básicos que compõem o fundamento da fé protestante. É isso que temos falado. Já falamos sobre o sola Scriptura, já falamos sobre os solos Christus e hoje eu quero falar sobre o sola gratia. É exatamente assim que se pronuncia. Você pode estar estranhando porque tem um T aí, né? A pessoa pode pronunciar sola gratia, né? Mas a expressão latina é sola gratia. Não dá para explicar o princípio do latim, do porquê que tem esse som de C, né? Mas enfim, o que nos importa é o princípio por trás do que compõe o sola gratia, ou essa declaração sola gratia. Sola gratia significa somente a graça, somente pela graça de Deus. Ora, irmãos, esse é um princípio que vai exatamente contra aquilo que é o princípio de toda religião, de tudo aquilo que é chamado de religião. Porque a religião, aquilo que denominamos como religião, consiste basicamente na busca do mérito ou do merecimento de alguma coisa. Eu preciso fazer algo para merecer alguma mercê, para merecer algum ato de bondade de um ser divino ou do próprio Deus. E ao longo da história da humanidade, o homem ele tem criado religião, ele tem feito religião para si. O homem adora objetos inanimados como pedras, né? Ou ele adora até mesmo seres da natureza ou coisa do tipo, que nada mais é do que a religião. E em tudo isso, a mitologia, a construção mitológica tem por propósito justamente buscar o mérito da divindade. Eu mereço isto, vou fazer alguma coisa para merecer. Então, antigamente, uma pessoa quando queria uma graça divina, uma graça de alguém, ou receber um favor de algum ser divino, ele oferecia um sacrifício, oferecia alguma oferenda, fazia alguma coisa nesse sentido com o intuito de receber alguma benesse daquele ser a quem ele está oferecendo ou para quem ele está oferecendo aquela oferenda, né? Então, com o intuito de agradá-lo. Mas quando existe esse princípio, a partir do momento desse princípio protestante, o sola gratia, ele vai exatamente quebrar todo esse princípio, porque o verdadeiro cristianismo não consiste no homem agradar a Deus para merecer alguma coisa, né? Não consiste nisso, né? Lá em Efésios capítulo 2, nós conhecemos essa passagem, eu vou ler aqui, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que está escrito que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie, é pela graça sois salvos. Nada daquilo que o homem venha fazer contará como mérito na presença de Deus para a sua salvação, para alcançar alguma mercê na presença de Deus. Então isso quebra exatamente o princípio daquilo que o homem entende como sendo religião, né? Então o sola gratia, esse princípio básico da fé reformada, consiste em acreditar num Deus bondoso que nos salva, que nos mantém, que nos sustenta, que cuida de nós, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. Percebem que isso coloca exatamente no centro do propósito da adoração a pessoa de Deus. Ou seja, Deus ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser agradecido por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz por nós, ainda que não mereçamos. E a maior prova da graça de Deus é a salvação que temos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que quando nós éramos inimigos de Deus, ele nos fez seus amigos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele agiu de graça para conosco. O princípio mais básico do que a graça é exatamente um favor imerecido, né? Graça, basicamente, você deve ter ouvido já essa expressão e essa definição. É um favor imerecido. É exatamente ele não somente não nos dá aquilo que merecemos,
entenda o inferno e a morte eterna, ele não nos dá isso, mas ele faz ainda o contrário. Ele nos propõe a vida eterna, nos dá a salvação no lugar da perdição e no lugar da condenação. Ou seja, em todo princípio, aliás, em toda a Escritura nós encontramos isso. Lá no início do antigo Israel, do antigo povo de Deus, a palavra de Deus nos afirma lá que Deus já havia dito para Israel: olha, eu não escolhi vocês porque eu vi alguma coisa interessante em vocês, porque vocês eram uma grande nação, porque vocês eram justos, porque vocês eram retos. Porque quando eu olhei para vocês, Deus vai falar isso a Israel: eu não vi nada disso em vocês, mas eu escolhi amar vocês. Deus fala exatamente assim: eu simplesmente escolhi amar vocês. Isto é graça. Isto é graça. Tem muita gente que faz aquele princípio errado, aqui eu aproveito para trazer mais um ensino sobre isso, de que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça, né? Mas o próprio princípio sacrificial contido no Antigo Testamento, onde o pecador arrependido, ele ia à presença de Deus e oferecia um holocausto, um sacrifício ali naquele altar, sacrifício este que o autor de Hebreus vai deixar bem claro que aponta para a pessoa de Jesus. Deus já estava ali ensinando e aplicando na vida daquele crente ali o princípio da graça, porque aquele crente entendia e sabia que quem deveria ser sacrificado era ele, mas Deus providenciou um animal para morrer no seu lugar. Nós temos aí o princípio expiatório, isto é graça. Portanto, a graça de Deus está presente do Gênesis ao Apocalipse. Nunca diga que o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Mas tudo é graça e tudo é lei. Porque até mesmo quando Jesus diz: olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, é uma ordem, é lei para nós, para aquele que crê na palavra de Deus. Então, sola gratia, somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, pelo seu favor imerecido a nós. Quando nós não merecíamos, ele então voltou o seu olhar para essa humanidade caída, para os seus eleitos, providenciou a salvação em Cristo Jesus, concretizou esta salvação em Cristo Jesus, e quando nós não merecíamos, quando nós não o buscávamos, ele veio em busca de nós. Foi assim desde o Éden. Foi assim desde o Éden nós encontramos isso. Ele indo em busca do homem, salvando o homem, redimindo o homem, fazendo tudo pelo homem, por este que a Escritura diz aqui mesmo em Efésios, capítulo 2, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um cadáver não pode escolher nem aonde vai ser enterrado, muito mais o voltar-se para Deus, ele não pode fazer isso. Deus então nos ressuscita em Cristo Jesus, nos dá um entendimento espiritual para compreendermos o Evangelho e faz tudo por nós. Tudo isso por quê? Porque ele nos amou. Isto é graça, sola gratia. Então, irmãos, sejamos gratos à graça de Deus. E a forma de nós sermos gratos, entre as muitas formas que possamos ser gratos, de demonstrar a nossa gratidão a Deus por sola gratia, por sua graça infinita, vivermos as nossas vidas para o louvor da sua glória. Né? Porque o mesmo texto que diz aqui que nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, Efésios 2,9, ele vai dizer que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o salvo pela graça, ele não foi salvo por sua obra, pelo seu merecimento, mas ele foi salvo para as boas obras. Então, testemunhemos com nossas vidas que somos salvos pela graça. Sola gratia. Esse é um outro princípio da fé reformada e daquilo que cremos. Somente pela graça de Cristo Jesus. Isto não é religião. Aliás, eu me lembro aqui das palavras do grande Martin Lloyd Jones, que dizia que religião é o homem buscando a Deus e procurando algum mérito para ser aceito na presença deste Deus. Enquanto que o verdadeiro cristianismo é Deus buscando este homem, salvando este homem, remindo este homem que não merece absolutamente nada do seu favor. Isto é graça, tudo é graça. A Bíblia toda fala sobre a graça de Deus. Tá certo? Então, vivamos esta vida em gratidão a Deus, em boas obras,
para o louvor da sua glória, não para merecermos algum favor de Deus, porque isso aí nós já recebemos. E como um coração grato por tudo que recebemos a Deus, vivamos uma vida em boas obras. Sola Gratia.